Esboço, eu vou pedir para 3 voluntários, porque vão ser 3 versículos citados. Um vai para 1 Pedro 2,9. O segundo vai para Apocalipse 5, versículos 9 e 10. E o terceiro vai para Romanos 11:36. 2,9. É o tema desse ano nosso. Capítulo 5, versículos 9 e 10. Nós vamos utilizar hoje três versículos, mas tendo como base o 1 Pedro 2,9. 5, 9 e 10. O tema que nós vamos compartilhar hoje aqui, de forma bem rápida, é chamados para liderar. Antes de eu começar, eu não quero em hipótese alguma aqui pressionar vocês. Eu não quero aqui como líder de vocês, pressionar vocês, dizendo que vocês tenham que ser líderes. Eu quero simplesmente motivar vocês, desejar vocês. Assim como temos um casal aqui que já exerce liderança e sabe muito bem a responsabilidade que é, eu quero sim motivar vocês para que um dia, se vocês desejarem, poderem ter esse privilégio, porque nós vamos abordar aqui no meio, liderar não é só você estar numa célula, não é só você estar num culto. Existem várias posições aí de liderança que nós vamos estudar durante esse esboço. Tem uma perguntinha aqui para vocês. Vocês creem que podem ser usados por Deus, não apenas para ministrar na vida do seu próximo, mas também para ser líder de uma família espiritual? Tem um pouco a ver entrando aqui em Casa de Paz essa pergunta, que já que nós estamos aí nos preparando para não sei quantas casas vão ser esse ano, por um tempo, por mais ou menos 2 meses, vocês vão se dedicar, nós no caso, a liderarmos uma família espiritual. Como ouvimos o testemunho agora de uma simples citação que acabou ganhando a família toda, quem sabe nós vamos ter esse privilégio também de salvar aí uma família inteira para Jesus. Mas vocês creem que Deus pode levantar cada um de vocês aqui para serem líderes de uma família espiritual? Bom, todos nós cristãos somos chamados para liderar. Todos nós, desde o nosso nascimento, temos na nossa veia esse desejo de liderar, ainda que na inocência. O desejo de Deus para nós é que todos nós possamos ser ministros. Esta responsabilidade não é apenas dos pastores. Esta responsabilidade, colocando na ação, não é só da presidente Dilma. Todos nós, de uma certa forma, temos uma responsabilidade de liderar, independente da posição que nós estejamos. Todos nós, independente da nossa posição, complementamos um ao outro. Vocês podem perceber, quando infelizmente alguém morre, não dá uma falta do caramba? Não dá aquela tristeza? Por quê? Porque aquilo que ele fazia, o que ela fazia, era algo muito importante para, seja uma família, seja uma igreja, seja um grupo político. Por mais pequeno que seja, aquilo que você faz é importante, seja onde você estiver. Leia o 1 Pedro 2,9, quem abriu. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí é um dos versículos que simboliza a razão pela qual Deus nos chamou para liderar. Eu citei ontem na célula, que eu acabei ministrando novamente na célula de casa, e eu falei que Jesus ele esteve aqui na terra por 33 anos. Ele veio cumprir o seu propósito. Ele morreu, ressuscitou, mas ele ficou aqui na terra? Ele subiu ao céu e deixou o Consolador. E esta obra, ela não terminou ali. Há 2015 anos, quem está tendo que continuar esta obra? Nós.
Jesus nos escolheu, Ele nos salvou, nos comprou com o sangue dele, não apenas para sermos filhos dele, não apenas para sermos o irmão mais velho dele, mas Ele nos deu a posse, Ele nos impulsou também como líderes, como embaixadores, que diz aqui na Bíblia. Então nós também temos esta responsabilidade de liderarmos. Não é necessário ser numa célula. Existem vários meios aí de que Deus nos coloca como líderes. Eu, de quinta para sexta, eu já tinha estudado o esboço, mas de quinta para sexta, de madrugada, Ele me pegou. Deu vontade de dar murro nas paredes, tanto que eu briguei com Deus com isso. Deus foi me fazer entender o porquê que nós, no nosso DNA, nascemos para ser líder, e Deus me levou ao meu nascimento. Tem uma perguntinha muito simples que todo mundo aqui com certeza já fez ou já respondeu. O que você quer ser quando crescer? Vocês se lembram aqui o que foi que vocês responderam um dia quando fizeram essa pergunta a vocês? Quem mais? Repórter, jornalista. Desculpa? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Que lembra aí o que respondeu? Biólogo, aviador. Tá igual o Richard, né? Naquele drama. Isso aí é uma coisa que eu sempre quis, se eu tivesse tido a oportunidade de ter estudado. Eu sempre falo aqui em casa, Jesus, eu queria tanto ser biólogo. Só você entrar no drama. Pelo amor de Deus. Mas esse animal, é animal de pena. Eu quero Ainda tá em tempo, sai pra faculdade. Mas é assim, como a gente foi criado na roça, e tem que trabalhar muito novo por causa do gás, a gente não teve a oportunidade de estudar. E aí vem outras séries de fatores, né? Estudei muito pouco, mas se eu tivesse tido a oportunidade, com certeza. Não, agora eu estou cansado. Nós tivemos um presidente. Tô ouvindo você falando. Nós, Aposentar e trabalhar para Deus. Tá ou agora? Nós A ti- célula da tia Zefinha falou que não quer fazer, que demora muito. nós tivemos um presidente analfabeto no país. Por que não pode se encarar uma faculdade? O que te Assim, pede? não. Eu não digo que um dia eu não faço um estudo assim bem avançado, mas eu quero estudar a palavra de Deus. Entendeu? Agora eu quero. Quando eu aposentar, eu sempre trabalhei com o homem, a vida toda, sempre com o homem. Agora, quando eu aposentar, eu vou trabalhar para Deus. Eu sempre falei isso aqui em casa. Eu sempre falo para ela. Eu vou aposentar um dia. E quando eu aposentar, eu vou trabalhar para o Senhor. Vou me aprofundar. Entendeu? E aí eu vou ter tempo. Mais tempo. Já vou estar aposentado, já trabalhei, já criei também. Os filhos vão estar criados, e aí agora são Deus agora. Chegou a minha vez. Entendeu, Tiago? Entendi. Esse é o meu querer. Esse é o querer do Senhor. Aposentar conta Vou esperar com paciência no Senhor. É. Menos 5, né? Menos 5. Nossa, ela nem começa a trabalhar, já pensa nesse aposento. Tudo é no tempo de Deus, né? Amém. Prende esse espírito de velha aí, filha. Mais alguém? Já respondeu essa pergunta algum dia e lembra o que foi que falou? Você não queria O que ser você nada, falou né? quando você era criança? Quando você cresceu, você queria ser? Eu cresci. Você queria ser o quê? Quando você era pequeno, perguntava. Você queria ser o quê? Quando você era Não, menor eu falava. Foi uma vida tão difícil que eu não tinha nem tempo de Sonhar? Não. Não, a professora sempre pergunta. Tá vendo aí, ó? E você responde o quê, cara? Uhum. Policial, essas coisas assim. A gente fala, não! Ah, Estão te atrapalhando, Tuti? Não. Por isso que ela... Você queria ser coxinha? Pega o pé de O batismo é mais tarde, você né? não sabe. Fala pra ela, filha, eu já fui batizada. Aí eu falei esse repórter, perdão, já. Ela já foi Ela batizada. grava se ela fosse repórter. Só um Dá o adentro. microfone na cabeça de um. Só um adentro. Ela já foi batizada, mas com óleo de peroba. Ela ia preocupar. Ela já foi batizada, mas com óleo de peroba. O caso dela é outro. Eu ia trabalhar com Datena, já pensou? Uma drupa. Ela sabe que eu falo isso. Exato, eu tô querendo menos detalhe. Ba- Mas ba- vai me dar uma bíblia, desamor uma bíblia. Batismo é só mais tarde, né? É uma pergunta assim, sabe, que deixa a gente
faz a gente refletir muito no passado. Então, foi uma das questões que Deus... Foi uma das questões que Deus me tratou nisso. Até eu também, quando era mais novo, tinha sonho de ser policial. Mas por questão de ser muito perigoso, muito arriscado, eu fui mudando meus sonhos. A gente é policial. Por isso que eu sempre percebi, ó, porque não tem perigo nenhum. Eis a questão, qualquer coisa, você mete um tátaro de tranquilizante, o bichinho dorme. Você não vai Você não só contrário. Essa foi lá no Jurassic World. Concordo com você. A Bia tinha vontade de ser Quero ver ele policial. continuar sendo Ela biólogo, queria né? ser polícia Fê, federal, você ela queria? sempre falava. Vamos jogar ele lá no Jurassic. Vamos? Você quer saber? Jogar ele lá na sala do Jurassic. Tem um outro versículo aqui que eu coloquei para complementar com esse 1 Pedro 2,9, que é esse versículo que vai mostrar o porquê que Deus nos chamou para liderar. Todo mundo conhece esse. Está lá em Mateus 28,19. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Quem é que pode fazer um discípulo? Um líder. Automaticamente, dentro deste versículo, Deus não simplesmente lhe chamou para pregar o evangelho, que é a nossa missão. Ele, de uma certa forma, te candidatou a ser um líder. Então, ou seja, existem algumas posições sim que Deus já colocou de liderança. Presidente, governador, prefeito, pai, mãe, irmão mais velho, pastor, discipulador, líder. Mas de uma certa forma, quando você se interessa a ganhar vidas, como aconteceu com o testemunho de O vocês, que eu amo, Thiago, é ir. então praticamente, Alguém fala, vamos lá, Tuti, vamos. então, Da onde? Não, então, não, pratica, não. então praticamente vocês acabaram de se tornar líderes novamente. Ainda que eles já venham para a célula, mas mesmo que eles não viessem a princípio, vocês já estão com a responsabilidade de cuidar deles. Então, de uma certa forma, vocês são líderes deles. Se vocês já têm uma preocupação em andar em santidade, em procurar não pecar, em procurar ser um bom testemunho, agora é dobrado. Porque essas pessoas que vocês ganharam vão seguir o que vocês fazem. Vocês vão ser o espelho deles. Eles vão procurar ver em vocês, em nós, uma referência de cristão para esse mundo. Esse mundo que está tão aí, nem dá para colocar adjetivo. Nós temos essa responsabilidade de ser líderes, de sermos pessoas que vão influenciar. Nós, então, praticamente neste momento, para aqueles que ainda não tiveram experiência de ganhar alguém para Jesus, nós somos líderes em treinamento. Existe na célula essa função, mas para Deus também existe essa função. Nós somos líderes em treinamento. Mas a partir do momento em que ganhamos uma vida, sem a necessidade de a unção de pastor que é necessária, a unção de um discipulador, de um líder que é importantíssimo, nós já recebemos de Deus a unção de ser um líder. Nós ficamos com essa responsabilidade até Jesus voltar. Um exemplo aqui eu já falei, que foi a pergunta. Tem uma outra questão. Aqui praticamente todo mundo é irmão mais velho? É filho primogênito ou tem algum que é caçula aqui? Caçulinha. Deixa eu fechar a porta. Ok. Jogar a chave fora. Para os irmãos mais velhos, Senão, tem um porém. tá lascado. No dia em que os nossos pais nos projetaram, no dia em que Deus lá resolveu que nós nascêssemos, nós primeiro nem imaginávamos que iríamos nascer e muito menos que viria outros depois da gente. É, eu digo. Então, Bianca, deixa Eu tô em depressão, Então, Bianca, deixa eu te dizer uma coisa. O sonho dos seus pais de um dia terem constituído uma família e ter tido filhos acabou gerando uma responsabilidade em você. Ah, o quê? Abaixo dos seus pais, você é quem tem que puxar a orelha do seu irmãozinho. Vem aqui, Lucas. Obrigado, gente. Adoro. Claro que existe um Fala porém. mesmo, Deus. Existe um porém. Para nós que somos... Eu ia falar isso. Existe um porém. Para nós que somos irmãos mais velhos, Não sei. nem todas as disciplinas que os pais aplicam nós vamos poder aplicar. Porque nós vamos depender da permissão dos pais. Digamos, os pais são muito envolvidos na obra e precisam fazer uma viagem. Filho, eu vou ficar 15 dias fora. Vou pro encontro. Filho, eu preciso ficar 15 dias fora. Deus nos incumbiu de um determinado estado fazer a obra. É você que vai cuidar do seu irmão. Ou seja, você ficará responsável. Só que você só vai poder fazer o que seus pais mandarem.
tô errada. Deus está preparando seu coração. Bebi hoje todo dia. Então, Ô, tia, Ele vai ligar eu sei que a célula Ele vai ligar assim. é para todos interagir Mãe, hoje- como a gente hoje tá falando, Sim. mas eu quero deixar um lado assim, bem claro para você. Eu, por exemplo, sou filho de 8 irmãos e sou filho mais velho. uhum, E sempre a responsabilidade ficava nas minhas costas, meu pai deixava tarefas para a gente fazer. E eu que tinha que dar ordem para os mais novos. Né? Assim, eles, graças a Deus, a gente sempre se damos muito bem, nós nos damos muito bem, apesar de ser 8 filhos homens, não tivemos problema nenhum. Mas tinha e tudo isso que você está falando, ó, seu irmão vai determinar e vocês têm que ouvir o que ele falar. E quando eu, às vezes, eu extrapolava um pouquinho, saía um pouco fora da ordem, eu era castigado também. Entendeu? Então tem essas versões, né? A responsabilidade fica nas costas dos filhos mais velhos, cuidar dos mais novos. Mas se eu extrapolasse, eu que era exatamente. chamado a atenção. Entendeu? E os mais novos, aí o pai passava a mão e não acontecia nada. E vinha tudo em cima da Depois gente. sai dando cascudo. Mas É sempre cascudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que quando recebem uma autoridade por um determinado tempo, acham que pode fazer o que quiser. Não. Você foi colocado por alguém acima de você. Você está cobrindo aquela responsabilidade daquela pessoa. Então você está fazendo o que aquela pessoa te mandou. Você não vai poder fazer o que você quiser. Pode acontecer um exemplo, digamos. Dá uma ausência, o seu líder de célula falta e você vai ter que assumir de uma hora para outra. Aí é uma coisa. Você determinar, você direcionar ali o que vai ser feito. Mas não, você vai seguir exatamente o que lhe é mandado. Então, no caso dos irmãos mais velhos, vai chegar essa responsabilidade. Como tenho certeza que você já vivenciou e os demais aqui já vivenciaram. Mas vocês Eu têm... vivencia todo dia. Eu nunca vou vivenciar. É, Você é caçula, né? Eu nunca vou vivenciar. mas já vivenciaram com você, os seus irmãos mais velhos. Mas nós temos que pensar que nós somos colocados, mas nós vamos ter um limite ali para cumprir. Mas onde é que eu quero chegar? Você algum dia desejou ser irmã mais velha? Eu não. Só que Eu infelizmente, queria. só que infelizmente, Eu não queria ser última. só que infelizmente, mesmo que a gente não queria, vamos imaginar assim, ser irmão mais velho, pelo sonho dos nossos pais, acabamos tendo essa responsabilidade. Então já veio no nosso DNA. Tem uma outra questão. Todos aqui já sonharam em ser um super-herói? Ou uma super-heroína? Eu conheço pessoas que têm os pais como super-heróis. Não ensinar? Eu Não mesmo, ensinar. meus pais, pra mim, são super-heróis. Outra questão também. Alguns aqui já vivem e outros em nome de Jesus viverão. Quando você começa um relacionamento. É uma outra questão também, onde entra o DNA de liderança que você não percebe. Todo mundo aqui sonha em ter, como diz um colega meu, um cobertor de orelha. Alguém para estar junto, para dividir a vida. Na sua inocência, você está sonhando em ter alguém ao seu lado. Mas você percebeu que existe uma liderança ali? Quem é o cabeça do relacionamento? O homem. Desde o nosso DNA, desde quando nascemos, se vocês perceberem, nós somos chamados para liderar e a gente não percebe. E tem uma quinta questão aqui que eu já citei no início. Quando somos influência para alguém. Eu tenho certeza aqui que todo mundo um dia já recebeu um elogio. Cara, você é 10. Eu gosto de estar com você porque você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa divertida. Você é uma pessoa que quando está no nosso grupo aqui se anima todo mundo. Automaticamente, quando você recebe esse elogio, você para aquela pessoa, para aquelas pessoas, está sendo um líder. Vocês viram como é que, desde o nosso DNA, nós somos chamados para liderar? Em várias situações aqui que eu citei. Então não tem para onde a gente correr. Tudo bem, quem é que quer responsabilidade? Quem é que quer um dia ser um pai de família? Quem é que quer um dia ser um presidente? Quem é que quer um dia ser um irmão mais velho? Ser uma influência? Ninguém quer. Todo mundo sonhou com coisas altas aqui.
Mas a gente não está pensando na responsabilidade, nas provas que virão, nos momentos de choro. Então aqui é a prova que está, que na nossa DNA nós somos chamados para ser líderes. Lógico, como eu falei nisso, não quero pressionar ninguém aqui a ser líder. Mas de uma certa forma, naquilo que vocês estão sonhando aí, em alguma coisa, vai envolver liderança ainda que você não queira. O relacionamento, um cargo novo no emprego, às vezes você é colocado lá como um chefe no setor, você acaba sendo líder. Em qualquer situação. Agora quem lê Apocalipse 5, do 9 ao 10. Voltando aqui para o esboço agora. Eles cantavam esta nova canção. Tu és digno de pegar o livro e quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem o reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e eles governarão o mundo inteiro. Olha aí, o versículo próprio já diz: todos nós somos constituídos reis e sacerdotes. Quando Cristo veio ao mundo, morreu por nós na cruz, ele não só nos comprou com o sangue dele, foi lá e pagou o diabo a dívida que ele tinha. Ele nos transformou em reis e sacerdotes. Ele já nos deu uma obrigação de, junto com ele, reinar. Lá nos últimos livros da Bíblia diz que quando Jesus retornar e nos levar ao céu, nós não vamos simplesmente desfrutar de uma glória celeste, nós vamos reinar junto com ele. Até muitas pessoas dizem que quando forem para o céu, vão descansar. Vão descansar nada, vão trabalhar e muito. Porque reino representa a função, então vocês vão liderar junto com Cristo, nós vamos liderar junto com Cristo. Vamos estar lá reinando com ele, conhecendo um líder mais eficiente de todos os tempos. Então, no nosso DNA, antes de nós nascermos, de nossos pais nascermos, quando Deus nos projetou, nós já fomos planejados para liderar. Não há como a gente fugir dessa responsabilidade. Nós somos reis e sacerdotes para o Senhor Jesus. Nós não somos reis e sacerdotes apenas para os pais, não são apenas reis e sacerdotes para os filhos. O patrão não é simplesmente sacerdote para o seu funcionário. Ele é sacerdote para Deus. Tem muitas pessoas hoje em dia que são uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, é buscar reconhecimento. Eu me preocupo muito com isso, eu não gosto muito assim de ficar trabalhando, me expor. Me é necessário pela posição que existe de liderança, mas eu prefiro mais os bastidores. Mas tem muitas pessoas hoje em dia que infelizmente estão numa disputa. Quer só cargos maiores, quer ser reconhecido, quer ver elogio nos ouvidos, mas você não tem que se preocupar com isso. Claro, é gostoso você receber um elogio dos seus líderes, saber, nossa, você pregou muito bem, meus parabéns, executou direitinho essa função, ou no serviço. Mas o melhor reconhecimento que podemos ter é para Jesus, é para Deus. Então tudo que você fizer, não faça para os homens. Lógico, nós temos que trabalhar com excelência, mas nós temos que fazer para Deus, porque é dele que nos virá a recompensa. Quem lê agora Romanos 11:36? Quem que abriu Romanos 11:36? Tem dois louvores nesse livro que eu amo demais. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Entra basicamente no que eu acabei de falar agora. Nós não temos que trabalhar apenas para as pessoas que estão em nossa volta. Nós temos que trabalhar para Deus. Vamos se imaginar. Eu estou aqui liderando essa célula, tem uma outra célula aqui durante a semana, e nós como líderes, vamos lá, trabalhamos, nos empenhamos, levamos gente para o encontro, para o batismo, casa de paz, mas não com o intuito de glorificar a Deus, de ganhar vidas para Ele, para poder se aparecer, multiplicar lá, ficar com 15 células, montar uma rede na igreja e glorificar a si mesmo. Não. Nós temos que fazer, isso vai ser uma consequência, multiplicar célula, formar líderes, pastores, isso é uma consequência. Você tem que trabalhar com o intuito de glorificar a Deus. Lógico, uma multidão de pessoas num culto de domingo é maravilhoso ver aquele coral cantando.
é muito lindo, mas o que nós temos que entender, vamos imaginar que Deus já nos deu a honra de ganhar 700 vidas. Não são 700 vidas simplesmente para a IMUB e para as células distribuídas. É para Jesus. No dia em que Ele voltar, nos levar para morar com Ele, nós vamos olhar assim, eu acho que vai precisar cada um ter um binóculo, porque vai ser impossível ver a multidão que tem lá. É tudo para Ele, a nossa vida é por Ele. Ele nos comprou, Ele nos criou, Ele nos formou para o reino dEle. Aqueles que querem dividir, tomar a glória de Deus, tentar dividir a glória, pode perceber, muitos já se foram, já estão a 7 palmos da terra, que tentaram tomar a glória de Deus, se foram. Não há como. Nós temos que viver a nossa vida em eterna submissão, humildade, reconhecendo que Deus é Deus. Se Deus nos deu um trabalho, glorificamos a Ele. Uma casa, glorificamos a Ele. Um relacionamento, glorificamos a Ele. A nossa vida é inteiramente para o querer dEle. Mas há uma coisa também. Nós todos temos sonhos. Tem aqui casamento, quem sabe uma casa, um apartamento, quem sabe um emprego melhor, uma casa de motorista. E uma vez eu vivi uma experiência, já compartilhei várias vezes com vocês. Eu há muito tempo queria viver isto, um relacionamento. Tentei de tudo que é jeito, tentei de tudo que é lado, propósito de oração, campanha e vigília, de tudo que é jeito. E um dia Deus me leva com uma vigília e vem me tratar lá em Hebreus 10, 35 e 36. Não rejeitais vossa paciência, tem esperança, porque fazendo a vontade de Deus alcançais a promessa. E enquanto Deus usava uma irmã para falar comigo, Deus falou claramente para mim. Eu vou traduzir para ficar mais fácil. Eu só vou lhe dar, Tiago, esse relacionamento que você tanto quer, quando você ser líder da célula de jovens. Que é uma coisa que eu relutei por 5 anos para ser. Eu não queria de jeito nenhum. Então o que nós vemos aqui? Deus só vai realizar sonhos na nossa vida, às vezes coisas impossíveis que nós achamos que já morreu, quando nós nos envolvemos totalmente com Ele. Não significa somente a obra de Deus. Existem várias maneiras de se envolver com Deus, mas o que quer dizer? Você se entregar totalmente para Deus. Você dizer, Jesus, toma o controle, faça o que você quiser. Seria o seguinte, nós temos alguns aqui que dirigem. Vamos imaginar que está você mais uma pessoa viajando para o interior de São Paulo e depois de 8 horas dirigindo você se cansa. Você olha para o seu parceiro do lado, amigo, troca comigo de lugar, estou cansado, estou com meus braços doendo, estou com dor nas costas, dirige para mim. É isso que você tem que fazer. Dá o controle da sua vida para Jesus. Tem um versículo que diz, já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que você tem que fazer. Eu disse uma vez isso na célula de jovens, vocês estão aqui testemunha, e eles ficaram assustados. Eu olhei e disse, muito prazer, aqui na minha frente tem um monte de mortos-vivos. Nós estamos vivendo a nossa vida carnal, mas quando aceitamos Jesus, o que vai imperar a nossa vida espiritual não é mais as nossas vontades, é a vontade de Deus em nós. Nós temos que cumprir aquilo que Deus nos mandar e deixar que Ele vai cuidar do resto. Deus fez de nós reis e sacerdotes para quê? Para vocês que falam. Por que Deus nos fez reis e sacerdotes? Pode falar com as palavras de vocês. Não precisa adentrar exatamente aqui o que nós falamos, não. No modo que vocês entendem. Já que todos aqui são líderes de uma certa forma em alguma função. Por que Deus nos fez líderes, reis e sacerdotes? Cadê seus bolsos? Nossa! E até mesmo assim, Deus nos fez líderes e sacerdotes, não só para liderar a célula, como foi dito, mas também para ser o homem da casa, ser o pai de família, ele é um líder. No trabalho, que nem o Tiago falou, nós somos líderes. Então Deus nos levantou para esse tipo de coisa. Por isso que Deus quer que nós andamos em santidade, andamos na direção dele. Porque é para liderar mesmo. Porque liderança é isso. Não é, que nem o Tiago falou, não é só na casa, não é só no trabalho, não é só na casa de paz. É em todas as áreas. Por isso que ele nos levantou.
para liderar mesmo. Né? Por isso que somos os sacerdotes, é para ser o cabeça. Porque uma casa sem um esposo, digamos, um casal casa hoje e a mulher perde o marido, não é a mesma coisa de que um casal ali, tendo dois ali, tendo um esposo. Né? Fica uma responsabilidade muito grande para a esposa. Então, eu creio nessa intuição, né, assim, de que Deus nos levantou para ser reis e rainhas do mesmo tempo. Dessa forma. Como podemos cumprir a nossa missão na Terra? Levando as pessoas até Deus. Exercendo a função que Deus nos colocou. Agora vai estreitar um pouquinho, mas aí depois vocês batem no pastor. Foi ele que fez esboço. É o pastor que fez esboço. Não veio, pastor Herbert. Não veio brigar comigo. Aí bato nele depois. Vocês têm exercido o seu papel de reis e sacerdotes ou rainhas e sacerdotisas, já que temos mulheres aqui no meio. Aí foi o pastor que apertou, não fui eu. Deixa as damas lá. Vai, Dana. Ok. Chamou de dama. Falou que você é uma motorista, agora falou que xingou Vou de ver dama. lá, que eu não vou passar na prova de carro. A culpa é da minha. Então ele vai ter poder, irmã. Mais difícil era escrito, ele já passou por isso. E aí, as mulheres? As mulheres não falam? Deus não quer pessoas perfeitas, quer pessoas sinceras. Deus ama pessoas sinceras, não tenho medo de falar não. Nós vamos orar daqui a pouco. Vai ver. Tem que orar muito aqui, ó. Você tem levado a sério a sua tarefa de cuidar de seus irmãos? Aqui vale para quem já ganhou vidas e para nós que somos irmãos mais velhos. Qual é a pergunta? Você tem levado a sério a sua tarefa de cuidar de seus irmãos? Aqui. Quem pode dizer isso é meu pai e minha mãe, né? Mas você também tem a sua parte. Tem algumas vezes que eles precisam se ausentar e ficar na tua responsa. Eu tenho. Ela não cuida, ela dá o que não pode. Terminou, Lu? Tem pai, fez. Os dois. Fez um trabalho ali. Essa parte de semana eu não quero nada. Aí entra a questão, do sacerdote, né? É um outro. Egoísmo, gente, é brincadeira. Isso aí eu faço, não tenho. Eu tô brincando. Fora de percepção. Tem essa questão também. Um dia que vocês desejam ser mães, vocês vão ser líderes também. O marido de vocês estando fora, indo prover o alimento de cada dia, é vocês que vão, como diz a Bíblia mesmo, vocês vão edificar a casa e vão precisar cuidar dos filhos. Bom, 7 minutos vai demorar muito. Mas vai casar daqui a uns dias, já vai começar a liderar o casamento. Ela aprendeu a fazer arroz, já é o começo, né? Não, aí uns 3 meses de Agora casado. esse problema aí, A carne uns aqui, 6 ó, meses. aqui. Tô vendo, né? Olha o resultado ali, ó. Ali também é o resultado, ó. Nossa, cuida do Por isso que eu amo essa minha baixinha. na cara dela, vida. olha, Não, isso comigo eu não tenho. Meu marido eu vou ganhar no escola. bom, tem um outro. Coitado do meu marido. Deu mó. Cozinha bem, viu? Quem faz foi? Miojo? Sabe fazer de tudo. Faz de tudo em casa. Não é porque ela sabe fazer mesmo. Desde de tudo. Neném, a propaganda Ela vai pra escola, eu tenho que fazer janta, daqui a pouco eu Ela tô indo pra sabe escola. porque ela cuidou da gente, ela trabalhando, eu trabalhando, e ela ficou muito tempo em casa, ela fazia de tudo. Aí agora que a mãe parou de trabalhar, ela agora ficou mais tranquila. Entendeu? Agora socorro. Socorro. Eu também, Bia. Eu também. Agora mais uma perguntinha a vocês aqui, deixando claro que eu não quero forçar vocês, pelo amor de Deus. É algo que tem que arder no coração de vocês.
Vocês têm respondido para ser um futuro líder de célula, respondido ao chamado, ou estão só na posição de receber? O rei e o sacerdote ministram, eles fazem, eles agem, estão sempre em ação. Eles não recebem apenas ordens, instruções e vários benefícios. Eles fazem as coisas acontecerem. Agora, que consciência essa lição? Ou seja, foi o que eu falei do início. Jesus veio a essa terra, viveu 33 anos, morreu, ressuscitou, mas não ficou na terra. Ele subiu ao céu e ele deixou para nós essa responsabilidade. Então nós não podemos depender de outras pessoas para que o reino de Deus possa crescer, para que vidas possam ser ganhas. É por isso que nós estamos nessa visão celular. Existe um trabalho para cada um. Os pastores têm a parte deles, os discipuladores a deles, nós como líderes a nossa, os líderes em treinamento as deles, os discípulos principais, cada um tem a sua parte. Se todo mundo junto arregaçar as mangas e fizermos a nossa parte, eu tenho certeza que aquele novo tempo vai ser pequeno. Vamos ter que precisar pegar a praça e emprestar para fazer culto. Agora tem um desafio aqui para vocês. Ou porém é que esse desafio eu vou ter que fazer uma pequena alteração. Porque o desafio aqui é para o auxiliar e 2 discípulos. Como tem a questão da sua cirurgia, sou eu que entro na história. Durante essa próxima semana nós fazemos uma visita. É uma coisa que a gente já conversou muito, que é algo que é desejoso no nosso coração. Então, se for possível, quem tiver disponibilidade, nós fazemos uma visita semana que vem. Ver uma casa aí que precisa de uma visita, que a gente possa ir fazer uma oração, lançar a boa semente, quem sabe até pode ser uma futura casa para casa de paz, não sei. Então, quem tiver disponibilidade aí e toparmos, a gente vê um dia aí possível, a gente pode visitar alguém aí. Preferencialmente assim, que more perto de algum dos membros da célula, que é até um jeito mais fácil de trazer. Se vocês desejarem e tiverem alguma sugestão de casa, vai ser uma alegria realizarmos este sonho. Que Deus fale mais ao coração de vocês. E tem também outro porém aqui. Quem aqui ainda não fez a escola de líderes? Que benção. Façam mesmo, é importante. Você também, quando puder, faça. É muito bom para enriquecer o conhecimento. A Bia vai pirar o pastor Herbert. Nós vamos pirar, né? Aprender mais, né, Thiago? Aprender um pouco mais, né? E tem um detalhe. Toma cuidado com as perguntas que vocês vão fazer pro pastor Herbert, que para cutucar ele é facinho. Uma vez... Não, eu falo pra ele, eu quero uma resposta direta, pastor. Não, peraí que eu vou chamar a Thelma, ela faz a resenha e passa pra nós. Uma vez... Eu acho que fazer a resenha, então, faz a resenha. Em uma linha. Obrigado. Uma vez a gente fazendo lá... Não vai responder em uma linha. Uma vez... Aí você responde. Teve uma vez a gente fazendo sábado de manhã e minha irmã. Eu não sei qual foi a pergunta que minha irmã fez pro pastor, mas pra que ela fez essa pergunta? Cutucou o pastor foi. Falou tudo que disse. Ele é assim, o pastor Herbert, ele é uma pessoa que é assim. Ele é muito correto naquilo que ele fala. Isso. Muito sincero. Exatamente. Ele usa assim o verbo mesmo. O nome dele é focado pro ensino mesmo. Ele não alisa não. Ele vai direto na ferida. Se você mexer na dele, O nome dele é mais segunda-feira, ele vai mais com essa parte de... Vocês que têm o privilégio de caminhar com ele na rede Emanuel podem falar bem disso. Ele mudou um pouco o jeito de ministrar, né? Ele não tá mais tão apegado no... Não, graças a Deus, ele livrou daquele negócio, misericórdia. Porque as pessoas... Porque além da gente não prestar atenção na ministração, tô falando do nosso caso ali, depois eu levo pra igreja. A gente ficava tenso ali no computador por causa dos trancos dele e a gente não era ministrado. Tinha mês que eu passava todo fim de semana ali e eu nem tinha uma palavra. Aí, graças a Deus, alguma mão divina, alguma voz divina deu um cutucão nele e falou pra ele desapegar daquilo. Porque ele ficava preso naquilo. Nossa, ele melhorou 101%. Ele desapegou daquele Às vezes negócio. ficava lendo e esquecia de prestar atenção no que ele estava falando. E ele voltou antigamente dele. Como a Angelina mesmo fala pra ele, né? Ele tá pegando mais simples, porque ele ficou muito preso na teologia dele ali no telão. Então que vocês... Às vezes as pessoas novas da igreja não entendem, a gente entende, mas às vezes as pessoas novas da igreja não entendiam o que ele estava falando. mas eu vejo assim, gente, eu acho que, bom, tá certo, ele tem que ser um firme, né? Porque se firme do jeito que ele é, né?
ainda as pessoas ainda dão uma escorregada. Né? É. Então, por isso, Esse capote mesmo. então, por isso que ele tem que pegar Uma firme. jaca Porque que se vai. realizar muito, É uma jaca que vai. vira bagunça, né? Então tem que ser firme mesmo naquilo que ele fala. E outra, teologia é com ele mesmo, né? Isso aí não tem pra mim. Uma vez a minha irmã contou um sonho pra ele, né? Ele. Interessante esse sonho. Ó, Deus por mim. Vou conversar com ele pra me entender esse sonho. Eu fiz 2 cartas pra ela no outro dia. Falou, nossa, pastor, mas eu só não tinha visto isso. Era rapidinho. Foi. Então que vocês guardem no coração e que nós possamos nesse mês estar nos preparando aí para esse desafio e que essa terceira temporada da Casa de Paz venha a ser muito melhor que as 2 próximas. Que Deus fale mais ao coração de vocês.